Olá, internautas do J+, hoje a coluna novamente em vídeo. Estou tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do J+, o promotor de justiça aqui da comarca de Canoinhas e também coordenador regional do GEAC. O GEAC é o Grupo Especial Anticorrupção aqui do estado de Santa Catarina, e o Dr. Renato Maia de Faria, que está com a gente aqui, coordena esse grupo, o GEAC, aqui na região norte do estado, né? E a gente tem o privilégio de tê-lo como nosso promotor, como promotor da comarca de Canoinhas. Queria começar agradecendo imensamente ter aceitado o nosso convite, e o tema hoje é um assunto bastante importante, bastante relevante para toda a sociedade, porque enquanto a CPI da Covid, enquanto as falas do presidente são estampadas na primeira página dos jornais, nos telejornais também, e revistas, enfim, toda a mídia, lá no Congresso Nacional está acontecendo um trem da alegria, quer dizer, está passando uma série de projetos que prejudicam e muito a sociedade a longuíssimo prazo. Um desses projetos é a PEC 005, que se não fosse uma ação de opositores, já teria passado no Congresso Nacional, principalmente pela vontade de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que, por sinal, é indiciado, é denunciado por atos de corrupção, lavagem de dinheiro e outras questões. Essa PEC, ela enfraquece o Ministério Público, enfraquece o poder do Ministério Público diante de investigações envolvendo políticos, principalmente. E a gente vai esmiuçar essa questão com vocês a partir de agora, nas palavras do Dr. Renato. Muito obrigado, doutor. Eu começo lhe perguntando o que é a PEC 005. Primeiro, agradecer ao Ednei, agradecer a todo o corpo técnico do J+, agradecer aos telespectadores e ouvintes do J+, por essa oportunidade de poder falar com vocês um pouco sobre essa grave iniciativa que temos tramitando na Câmara dos Deputados, que é a PEC 05. A PEC 05, Ednei, em palavras bem simples, pode ser definida como a PEC da vingança. O Ministério Público, na atual conjuntura constitucional, na modernidade, tem sido o principal agente investigador de políticos e de escândalos de corrupção. A Lava Jato, no âmbito nacional, está aí para mostrar isso. A Operação Pater Filho, aqui na nossa comarca, a Conta Zerada, demonstra que, pela independência funcional que foi conferida ao Ministério Público pela Constituição, nós, promotores de justiça e procuradores da República no âmbito federal, temos essa possibilidade de investigar os políticos, os agentes públicos que acabam desviando valores públicos para o seu bolso. Essa é quase que não é uma prerrogativa. A Polícia Civil, a Polícia Militar e outros órgãos de controle também podem investigar a corrupção, mas diante das dificuldades e da ausência dessa independência funcional, fica muito comprometido esse trabalho. E a PEC da vingança é justamente isso. As atuações do Ministério Público estão chegando nos políticos corruptos. E é importante que se faça a diferença aqui, né, Ednei? Eu não estou dizendo que todos os políticos são corruptos, mas há uma parcela deles, sim, que é corrupta e que quer se manter no poder e não quer ser responsabilizado. Então a PEC da vingança quer impedir que o Ministério Público chegue nessas pessoas poderosas e continue, como sempre foi historicamente feito no Brasil, processando as pessoas pobres, humildes e sem poder. Certo. Em termos práticos, assim, para a gente entender, né, o que está acontecendo é que a política, ou seja, os nossos congressistas, estão tentando fazer parte de um conselho que regula o Ministério Público, né, que é o chamado CNMP. Isso, né, doutor? Exato. O CNMP é o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele foi criado em 2004, há 15 anos atrás, cerca de 16 anos atrás, para realizar um controle no âmbito federal dos Ministérios Públicos. Então, vamos dizer que uma situação hipotética, que eu acabe saindo pelado pela rua da cidade. Olha, eu sou um promotor, eu tenho a obrigação de me portar de maneira adequada no ambiente público. Eu sair pelado na cidade seria um ato contrário à minha dignidade e dignidade das pessoas que pagam o meu salário. E que nada fosse feito aqui em Santa Catarina, as pessoas gostam de mim e minimizasse isso. Lá em Brasília, no Conselho Nacional, eu seria com certeza punido por esse ato.
Então, é um conselho que visa responsabilizar o promotor de justiça, o procurador da República, por atos errados. E nós não queremos que esse conselho acabe. Eu não quero, Ednei, qualquer tipo de privilégio. Não é isso que eu estou aqui defendendo, nem para mim, nem para nenhum dos meus colegas. Como toda instituição democrática, o Ministério Público tem que ser fiscalizado e tem que ser responsabilizado. Se o promotor não trabalha, ele tem que ser responsabilizado. Se o promotor faz coisas erradas, ele tem que ser responsabilizado. Se ele abusa do poder, ele deve ser responsabilizado. O que está acontecendo, Ednei, é o seguinte. Existe uma grande diferença entre eu sair pelado na rua e eu processar determinado prefeito, determinado governador, determinado vereador. Tá? Uma coisa é completamente diferente da outra. Uma coisa é eu ter 100 processos para fazer e apenas fazer 10. Isso é objetivamente aferível. Então o conselho pode dizer, olha, doutor Renato está sendo preguiçoso, está sendo desidioso nas suas atribuições e, portanto, merece uma sanção. Agora, essa PEC, ela possibilita que o Conselho Nacional ele faça a revisão, ou seja, que ele altere, que ele mude, que ele controle os atos que nós chamamos de atos finalísticos, que são os atos de investigação. Então vamos dar um exemplo. Imagine que o Ednei seja um prefeito corrupto, que ele esteja roubando dinheiro público, transferindo o dinheiro da conta da prefeitura para a sua conta. E o Ednei seja um político influente. E eu comece a investigar o Ednei. Olha, o Ednei está transferindo dinheiro para a conta dele, pode ser que ele esteja ficando rico. E aí essa informação chega no Ednei e o Ednei faz uma ligação para um deputado da base dele, que liga para o conselheiro e diz assim, olha, tem um promotor lá em Canoinhas que está incomodando um dos nossos prefeitos da base aliada. Essa investigação ela tem que ser parada. E aí vai ser feita uma representação no conselho contra mim, dizendo que eu estou tentando interferir na ordem política. E essa investigação que eu comecei vai ser cortada, podada e destruída. E quando o Ednei, que é o nosso político poderoso e corrupto, vai ser punido? Nunca. É esse o grande problema da PEC 5, a PEC da vingança, Ednei. Ele busca tirar do Ministério Público esse poder de investigar as pessoas poderosas, com palavras que são palavras vagas. O que é ordem política? Tudo pode ser ordem política. Então, esse controle que está sendo dado para o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é completamente absurdo e destrói o Ministério Público. Eu vou dar um exemplo concreto para que a população aqui de Canoinhas e da região de Major Vieira, de Bela Vista do Sul e Três Barras entenda. Digo com toda certeza que se essa PEC tivesse passado há um ano atrás, a Operação Et Pater Filho nunca teria acontecido. Por quê? Porque políticos influentes da região foram responsabilizados, foram presos, foram condenados, e isso não interfere na ordem política? Sim, mas é o papel do promotor de justiça. Eu nunca, Ednei, e você sabe disso, está gravado, que procurei para dar entrevista sobre caso concreto de A, de B, de C. Pelo contrário, eu sempre procurei preservar essas pessoas, porque na verdade eu não tenho prazer algum, satisfação alguma em prender as pessoas. Eu simplesmente gostaria que as pessoas cumprissem a lei e não desviassem dinheiro público. Mas se elas desviam, se elas adotam uma conduta errada, ouvinte, elas têm que ser punidas. E é o que eu falei no ato público, eu não quero ser um herói. Eu sou um servidor público. Sabe quem paga meu dinheiro, Aline? Sabe quem paga meu salário? Você ouvinte. São vocês que pagam o meu salário para que eu trabalhe. E eu tenho uma obrigação. Isso não é uma vontade minha. É a obrigação de punir os políticos corruptos. Ponto. Agora, como a sociedade vai entender que o Congresso Nacional está tirando do promotor de justiça, do Ministério Público, a capacidade de investigar aquelas pessoas mais poderosas? E aí? A pergunta que fica é, quem vai sair ganhando nisso? Nessa semana o senhor participou de uma live que foi um dia
marcado aí como emblemático pelo Ministério Público, porque vários estados, né, vários estados fizeram eventos parecidos para protestar contra essa PEC. E eu assisti toda a live e me chamou muita atenção a participação dos políticos na live, né? E a gente vê isso muito claramente, doutor. São 513 deputados. Se você conversar com eles individualmente ou em grupos, como foi nessa semana, parece que essa PEC nunca existiu, né? Parece que ela não tem a menor possibilidade de passar. Contudo, ela quase passou, né? Então, isso também é complicado, porque parece que se opera em grupo, né? E é um grupo grande, são 513, mais os 81 senadores. Isso acho que é o maior desafio agora para vocês, chamar a atenção da população. Como o senhor falou já durante essa semana, numa entrevista para o Biluca no 98 FM, teriam que cada um dos brasileiros chamar o seu deputado, o seu senador, para encurralá-lo nesse sentido, né? Exatamente, Ednei. A tua colocação foi muito feliz. O ato público que nós fizemos em rejeição à PEC 5 contou com a participação de 4 deputados federais aqui de Santa Catarina, a deputada Ângela Min, o deputado Dacide Matos, o deputado Hélio Costa e o deputado Rodrigo Coelho. Todos se manifestaram contrários à PEC 5. Reconheceram a importância do Ministério Público. Isso foi uma coisa muito feliz para nós, perceber que nós temos ainda no reduto político pessoas que se preocupam em manter a integridade de um sistema de responsabilização, né? Só que, como você falou muito bem, a grande preocupação é que a PEC não tem cara. Salvo o presidente da Câmara, que está declaradamente defendendo essa PEC e utilizando os argumentos falsos para defendê-la, e eu já vou tratar desses argumentos, mas salvo o presidente da Câmara, as pessoas parecem que não querem se declarar favoráveis à PEC. Não querem votar favoráveis à PEC. Por quê? Porque sabem que estão fazendo uma coisa errada. A verdade, Ednei, é que alguns deputados, aqueles que votam favoráveis à PEC, estão legislando em casa própria. Eles estão se defendendo da última barreira que os controla do controle da chave do cofre público. Se o Ministério Público esmoecer, Se o Ministério Público esmoecer, a sociedade está sem defesa contra os políticos corruptos. O senhor falou dos argumentos deles. O principal argumento é o seguinte, que o Ministério Público ele é obscuro no sentido da fiscalização, quer dizer, não é transparente. Como é que o senhor responde a essa acusação? Ednei, eu nunca fui tão fiscalizado no serviço público como agora, sendo promotor de justiça. Eu tenho mais de 15 anos de serviço público, esse é meu 6º cargo público. Eu já ocupei cargos no Poder Judiciário, já ocupei cargo no Ministério Público Federal, já ocupei cargo em procuradorias de municípios, já fui procurador do Estado do Paraná e nunca fui tão fiscalizado. Posso dar vários canais de fiscalização. O primeiro, a corregedoria local. Todo promotor de justiça tem, e está se discutindo o código de ética, mas todo promotor de justiça tem obrigações funcionais, como eu estava tratando aqui. Eu tenho que manter a conduta proba não só no ambiente público, quanto no ambiente particular. Eu até faço a pergunta, alguns dos ouvintes já me viram num bar se me embriagando aqui em Canoinhas? Não que isso seja crime, não que isso seja proibido. Eu não estou aqui dizendo que eu sou santo e que eu não ingiro álcool. Gosto de tomar minha cerveja, gosto de tomar meu vinho, mas eu faço em casa. Por quê? Porque eu tenho, infelizmente, que zelar pela integridade do meu cargo. Eu tenho benefícios, tenho um bom salário, tenho poder, tenho prestígio, mas eu tenho muitas limitações, tá? Então, dentro do Ministério Público, a própria corregedoria pode e deve responsabilizar o promotor que atue errado. Eu já respondi a vários procedimentos na corregedoria. Muitos por perseguição política e nenhum deles foi para frente, mas já tive que responder diversas vezes na corregedoria. Além disso, Ednei, é importante que fique claro para todos os ouvintes que o Conselho Nacional do Ministério Público já funciona adequadamente. Ele pune, inclusive, muito mais do que o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão análogo para a magistratura. Então, promotores de justiça, procuradores da República são constantemente fiscalizados. Esse argumento trazido pelo presidente da Câmara é um argumento completamente falso. Um argumento
sofista, um argumento que busca utilizar a exceção como regra. Porque se fala muito da Lava Jato. Eu, particularmente, sou um grande defensor da Lava Jato. Vou dizer que as pessoas não erraram, que não teve erros. Sim. Houve erros como qualquer um de nós pode errar. Nós somos humanos. Os procuradores que conduziram a Lava Jato são humanos e alguns cometeram erros. Mas os acertos foram muito maiores. Bilhões e bilhões de reais foram voluntariamente devolvidos para os cofres públicos. Quem critica a Lava Jato, eu sempre costumo fazer, tá, então o que é que nós vamos fazer com os 51 milhões que foram encontrados no apartamento de um político? Vamos devolver para ele? É isso que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com os 62 bilhões de reais que foram devolvidos à Petrobras? Nós vamos pegar os políticos, não, olha, vocês têm direito aqui, porque a Lava Jato mandou uma mensagem ali pro Moro, né? Eles conversaram, e aí você tem direito a receber todos esses bilhões de volta, e o senhor bote nas Ilhas Caimã, bote nos seus paraísos fiscais e seja feliz com as suas Lamborghini, seus iates, enquanto o povo brasileiro passa fome. Mas nesse sentido foi correta a decisão de se mandar de volta para estaca zero os processos contra o ex-presidente Lula, por exemplo, a partir das conversas de WhatsApp entre o Sérgio Moro, que era o juiz responsável pela Lava Jato, e o Deltan Dallagnol, que presidia a força-tarefa da Lava Jato na promotoria? Eu entendo que não. Ednei. Acho que foi uma decisão precipitada, foi uma decisão política e não uma decisão jurídica. Todos sabemos que advogados, promotores e juízes se conversam, é normal. Não se estava, e eu não tive acesso àquele conteúdo, mas a primeira coisa, eu não vi nada comprometedor no sentido de, nós vamos acordar aqui provas falsas, ou nós vamos acordar qualquer tipo de situação para prejudicar determinada pessoa. Eu não vi isso. Segundo, a própria decisão permite que seja usada para anular o processo provas ilícitas. Aquele conteúdo da mensagem, ele foi ilicitamente obtido por hackers dos telefones dos investigadores. Aí eu lhe pergunto, se eu não poderia usar aquilo para punir um político corrupto, por que eu posso usar para punir ou para anular uma investigação feita por pessoas sérias? Porque é importante que se diga, Ednei, o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro não ganharam um centavo a mais por ter trabalhado nisso. Eles ganharam o salário dele, assim como eu ganho o mesmo salário se eu prender 1, 2, 3, 10 ou 0 prefeitos. Isso não muda um centavo na minha remuneração. A única coisa que eu ganho é cabelo branco e incomodação, né? Assim como eles. Então, na minha opinião, e aí uma opinião, claro, uma opinião parcial de quem vive tudo isso, de quem sofre com tudo isso, é que a decisão que anulou todos esses processos baseados em provas falsas foi totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Agora, claro, há argumentos favoráveis, há argumentos desfavoráveis. Eu não estou aqui fazendo uma defesa insustentável da Lava Jato, como eu disse. Houve excessos. Sim, houve excessos. Assim como todos nós erramos, eles erraram talvez com a vontade de acertar. Mas excessos muito pequenos e que poderiam e que estão sendo solucionados com a atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, usar essa exceção para destruir todo um sistema de responsabilização beira o absurdo. É um oportunismo, né? É interessante da gente falar da Lava Jato, doutor, claro, o doutor Renato não pode entrar no mérito da Et Pater Filho, porque é uma investigação que parte dela está em sigilo. Mas a Et Pater Filho começou com uma interceptação no Paraná que estava ligada à Lava Jato, não? Do operador do DR, de um funcionário do DR que estaria envolvido em atos de corrupção. Foi de lá que saiu, né? Daquela ligação, isso está no processo que já está aberto, né? Liberado. E que dali surgiu, né, a Et Pater Filho. Os políticos, você falou aí da questão da Lava Jato, né, ela é o ponto crucial que os políticos estão usando para atacar o Ministério Público, né? Eu lembro, Ednei, e vou dar um depoimento em primeira pessoa aqui para os seus ouvintes, talvez não tenham ouvido isso, é um depoimento interno. Nós, membros do Ministério Público, recebemos um e-mail do saudoso Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, à época do início da Lava Jato, com a seguinte frase, resumo:
prepare-se que tempos sombrios virão. Ele já tinha percebido a gravidade e a profundidade que a Lava Jato iria interferir na política brasileira. E é claro, sabe como era, ou como percebeu que o contra-ataque iria vir. E esse contra-ataque está vindo. O que me deixa chateado, Ednei, é que é um contra-ataque covarde. É um contra-ataque pulverizado. É um contra-ataque que busca enganar a população através de supostas reformas no Conselho Nacional do Ministério Público. Ora, se há melhorias a ser feitas no Conselho Nacional do Ministério Público, que essas melhorias sejam feitas de maneira transparente, debatida, não com a inclusão de uma PEC alterada sem que os próprios deputados conheçam esse texto do dia para a noite. É esse tipo de coisa que não se pode admitir no Brasil. O Congresso Nacional ele deve ser palco de uma transparência. Eu sei que você é uma pessoa extremamente capacitada, eu não sei se é informação jurídica, mas compreende muito bem todos os termos jurídicos. Eu tenho certeza que você teve dificuldade para ter acesso ao texto integral da PEC 05, assim como eu tive que pedir ao meu presidente da associação para dizer qual o texto finalmente que vai para votação. Então, se a população não sabe isso, como a população vai cobrar o seu deputado? E aí vem uma fala muito importante, sabe, Ednei? Eu gostaria de pedir, e aqui usar esse espaço, se você me permitir, para falar com todos os cidadãos canoinhenses, belavistenses, três-barrenses e majovieirenses que nos ouvem, e das regiões, porque eu sei que o seu programa tem uma aceitação muito grande estadual, de buscar na sua memória quem foi o deputado que você votou e mandar um e-mail para ele. Todos os e-mails dos deputados estão e constam no site da Câmara dos Deputados. Lembre em quem você votou, procure aquele santinho que você guardou e mande um e-mail para o seu deputado com uma simples frase: diga não à PEC da vingança. Isso é muito importante, Ednei, porque o povo ele tem um poder que ele não conhece. A gente viu isso na PEC 37, não sei se você se lembra da mal-assinada PEC 37, que busca tirar o poder do Ministério Público. Eu ouso dizer, Ednei, que essa PEC 5 é pior do que a PEC 37. Sabe por quê? Porque a PEC 37, ao menos, tinha a decência de dizer que estava tirando a investigação do Ministério Público. Essa PEC finge que mantém a investigação ou mantém apenas para que eles convenham. O que não interferir na ordem política, ou seja, que não pegar nos amigos deles, nos amigos do rei, pode ser investigado pelo promotor. O que afetar eles, nós vamos suspender aqui porque está afetando a ordem política. Então veja a covardia, veja a falta de decência de uma proposta como essa, Ednei. É extremamente complicado. Mas ainda é a ponta do iceberg, porque se a gente analisar a lei de improbidade administrativa que está sendo analisada no Congresso, ela é um pouco pior, porque ela, por exemplo, obriga o promotor de justiça a comprovar o dolo, quer dizer, a intenção do político, do cidadão, que foi pego em um ato de improbidade administrativa. Quer dizer, como que você prova o dolo, né? Não basta a pessoa dizer que não foi dolosamente que fez aquilo, doutor? É tão genérico, né? Ednei, essa é uma das grandes dificuldades do processo penal e também do processo administrativo sancionador. Provar a intenção livre e consciente do agente de fazer o mal. Porque assim, a pessoa pode dizer assim, não, eu peguei esse dinheiro, mas era para ajudar uma entidade. Aí assim, como é que eu vou provar? Mas o senhor não entende. Não, não deu tempo de eu passar para ele. Então, daqui a pouco nós vamos ser submetidos a situações como essa. Que o cidadão desvia um dinheiro público, mas não, isso aí eu ia doar para uma entidade carente. Não, mas por que o senhor não doou? Não, porque não deu tempo, o senhor me prendeu antes. Aí o juiz vai absolver por isso. É um tipo de coisa, Ednei, esse dolo é justamente a vontade interna da pessoa. Então, é impossível de você provar isso de uma maneira subjetiva, de uma maneira objetiva no processo. Então, o que aconteceu? Os juízes e o que a gente chama de jurisprudência, que são as decisões reiteradas, começaram a adotar critérios de objetivação desse dolo. Ora, o senhor sabe que tem que fazer licitação. Passou de um determinado valor, o senhor tem que fazer licitação.
Se o senhor começar a não fazer uma licitação, depois não faz outra, depois não faz outra, o senhor está cometendo dolo. Não importa se eu vou ter que mostrar que ele tinha a vontade específica de dispensar. É uma coisa objetiva. Se a lei lhe proíbe de lançar a licitação, lhe proíbe de contratar sem licitação até determinado valor, você não pode contratar. Então, a jurisprudência começou a, como a gente chama, objetivar isso. E aí, para possibilitar a sua irresponsabilidade, alguns políticos corruptos e processados pelo Ministério Público em ações de improbidade começam a alterar a lei para obrigar o promotor a provar o impossível. E aí fica fácil para eles, né? Porque se o impossível a gente não consegue provar, eles vão ser sempre absolvidos. Isso acho que é a maior preocupação que se tem dessa lei. Inclusive prazos, né? Tem um prazo, tem a questão também que a pessoa não pode perder o cargo, por exemplo, se ela foi processada enquanto prefeito, ele só pode perder aquele cargo de prefeito, ou seja, se ele se tornou deputado depois, ele segue deputado e fica tudo pela mesma coisa, né? Isso, veja, Ednei, como as coisas são construídas, elas são construídas numa revanche. Então, esse dispositivo que você falou, ele veio para ir contra uma jurisprudência que foi construída no STJ, no sentido do seguinte: se você foi condenado por um cargo, por um ato de improbidade, em um cargo anterior, você perde o cargo atual, porque veja, se você era ímprobo naquele cargo, o que lhe garante que você mudou e agora virou uma pessoa proba, honesta nesse segundo cargo? Então, essa lei, essas alterações que estão sendo feitas de caso pensado, Ednei. Elas não são alterações que buscam trazer para a população qualquer tipo de melhoria. Elas buscam, infelizmente, fazer com que os políticos que são desonestos, alguns políticos, não sejam responsabilizados. O ministro Barroso tem um livro do Supremo Tribunal Federal, tem um livro muito interessante. Até recomendo para quem gosta da matéria. É um livro para o público em geral. O livro chama Sem Data Vênia. Sem data vênia é uma tradução do que a gente usa, é uma expressão jurídica que a gente usa, sem desculpas. Então, como se ele estivesse falando livremente. E o ministro Barroso ele fala da Lava Jato, de todo esse processo, e explica o seguinte: havia os políticos que não querem ser responsabilizados. Isso, até do ponto de vista humano, é compreensível, né? Eu fiz uma coisa errada, eu não quero ser punido. Mas existe aí um grupo ainda pior, que são os políticos que roubaram, não querem ser responsabilizados e ainda mais querem continuar roubando. É esse o grande problema. É disso que se trata, Ednei. É disso que se trata. Eles querem impedir investigações futuras, investigações que ainda não existem. Eles querem um salvo-conduto através da alteração da lei de improbidade, da alteração do Conselho Nacional do Ministério Público e de várias outras. Não sei se você se lembra, as 10 medidas da corrupção, contra a corrupção, que foram encabeçadas pelos procuradores da Lava Jato, pelo então ministro Sérgio Moro, e foi completamente deturpado, o que se transformou lei de abuso de autoridade. Então eles pegam algo que vem para beneficiar a população, algo que vai responsabilizar e transformam isso numa coisa contra os investigadores. Então causa assim, espanto e causa uma angústia saber até onde isso vai, Ednei. Essa é a minha grande preocupação. Essa é a minha preocupação se daqui a 5 anos ou daqui a 4 anos, quando eu sair da comarca promovido, vier algum colega no meu lugar e se ele vai ter a possibilidade de continuar trabalhando, sabe, Ednei? Ou se ele vai ser perseguido a todo momento, ou se ele vai ter medo de tomar qualquer postura porque ele vai ser responsabilizado, porque ele vai perder o patrimônio que ele conquistou como servidor público. Isso é uma coisa muito complicada. E quem perde com isso? A sociedade. Sabe por quê, Ednei? E é muito fácil. Porque, veja, qual é o próximo passo? Então tá. Então eu não posso mais investigar. Então o doutor Renato não pode mais investigar. O que o doutor Renato vai fazer? Vai cruzar os braços. Porque se a cada investigação, e é importante que se diga, o sacrifício pessoal nessas investigações complexas é gigante, Ednei.
muitos dias sem dormir, muitos trabalhos e finais de semana, para que nós possamos angariar uma agulha no palheiro, porque as coisas não são fáceis de provar, né? Todo mundo sabe disso. Se fosse fácil, tinha muito mais gente presa por aí, né? Então, o que é que você vai fazer? Não vai cruzar os braços, não vai trabalhar, é trabalhar menos, pode dizer, olha, realmente, ó, isso aqui, o Ednei vai lá me representar, olha, tem um prefeito que está roubando ali na Conchichina, o município de Conchichina. Eu vou dizer, Ednei, realmente ele está roubando, mas veja, isso interfere na ordem política, eu não posso fazer nada. E aí o cidadão vai sair e dizer, meu Deus, o promotor foi lá, disse que o prefeito estava roubando e ele não fez nada. Não fez. Por que não fez? Porque o deputado, que a pessoa que está lá reclamando votou favorável à PEC, proibindo que o promotor fizesse investigação, porque interferia na ordem política. É assim que vai funcionar. E aí, o que é que vai mudar para mim? Vai mudar que eu vou ter menos trabalho. Só que é isso que eu quero? Não. Se eu quisesse menos trabalho, eu teria feito outra coisa na vida. Né? Podia ser várias outras coisas na vida, mas eu não quero menos trabalho. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é justo. Eu quero que o dinheiro que a população paga de imposto volte para eles em forma de serviço. Que não vá para a bolsa de malfeitores engravatados. Se você, assim como eu, ficou indignado também com toda essa nossa conversa aqui e quer fazer alguma coisa para que essa PEC seja impedida, logo abaixo desse vídeo a gente colocou aqui os 16 e-mails dos 16 deputados federais catarinenses, que muito possivelmente você votou, e também os 3 e-mails dos 3 senadores catarinenses. Basta você copiar, colocar aí no seu e-mail, né, no seu serviço de e-mail, e encaminhar para eles. Diga não, a PEC 005, pode ter certeza que se todos nós fizermos isso, a gente vai estar ajudando muito essa PEC a não passar no Congresso Nacional. Doutor Renato, queria muito agradecer a sua presença mais uma vez aqui no estúdio do J+. A gente fica muito feliz e também deixa o espaço sempre aberto para o senhor. E nos solidarizamos, né, com todo o trabalho que o doutor Renato teve. Só a primeira condenação da Et Pater Filium, eu levei 3 dias para ler, né, todo o trabalho que eles levaram, muito mais dias para produzir, trabalho impecável que você, cada linha ali suscitava um tipo de investigação, um tipo de aparato, um tipo de situação que levaria dias para eles conseguirem desenrolar. Então, fiquei realmente muito impressionado com a qualidade do trabalho desenvolvido por eles, por isso aqui publicamente deixo meus parabéns ao doutor, e também digo que nos solidarizamos, porque a gente, assim como o Ministério Público, né, a imprensa como o Ministério Público, quando a gente faz uma denúncia ou algo que não agrade alguém, a culpa nunca é da mensagem, mas do mensageiro, né? Então acusa-se o mensageiro e esquece-se a mensagem, que é onde está o contundente, onde é difícil de se contrapor, né? Obrigado, deixo espaço para o senhor se despedir. Eu só queria agradecer, Ednei, parabenizar a você pelo trabalho jornalístico fantástico que faz, né? Não é de hoje, né, que a gente vê isso. Agradecer as palavras que realmente fazem muita diferença para mim, né? Ouvir de um jornalista, de um cidadão, que o trabalho foi positivo, né? Deixa a gente muito feliz, né? O trabalho não é meu, o trabalho é do Ministério Público, é de uma equipe gigantesca, que foi feito, né? Eu estou só aqui apresentando essa instituição muito bonita, e é com base nesse amor, nessa vontade que a gente tem de continuar fazendo pela população de Canoinhas, que é uma cidade que eu amo efetivamente, não só Canoinhas, 3 Barras, Bela Vista do Todo e Major Vieira, que a gente quer fazer o melhor, que a gente pede efetivamente que vocês sigam essa mensagem do Ednei. Ednei, por favor, se possível, seria interessante que durante teus programas voltasse a colocar os e-mails dos deputados, dos senadores, para que a população, para que os teus ouvintes pudessem ajudar e atuar civilmente em defesa do Ministério Público. É um pedido que eu faço, né, não para mim, mas para vocês mesmos e para a defesa do Ministério Público. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo teu programa. Obrigado, doutor Renato. Obrigado você pela audiência e não esquece de mandar o e-mail para o seu deputado, para o seu senador. E até a próxima.